Olá, shalom, shalom. Eu sou o professor Marcos Silva e estou de volta com você com mais um programa Voz de Israel pelo YouTube. Você que tem nos assistido, vai ter mais um programa hoje que você não pode perder. O programa de hoje está imperdível. Iremos falar de algo muito importante e é muito atual para as pessoas que vivem dentro das igrejas e dizem que amam ao Deus da Bíblia. Então, é um convite especial que você não pode perder. Como eu disse, o programa está imperdível. Você vai ouvir hoje, como tem ouvido, obviamente, mas é algo muito importante, ainda mais importante, eu creio, sobre a atualidade da igreja, no que a palavra diz com relação a fim dos tempos. Então, não saia daí, porque de distante nós voltaremos com o programa A Voz de Israel. Olá, shalom, shalom, bem-vindo ao programa Israel. Vamos, como disse, dar início a mais um programa. E o programa de hoje tem um tema, os temas são muito importantes, você não pode perder. Vamos falar de um tema muito interessante também, como sempre temos abordado aqui no nosso programa. E você é nosso convidado, não sair daí, porque nós vamos desde já começar esse programa, já formulando as perguntas que nós vamos responder à luz do Taná, para que você possa meditar nessas palavras e chegar às suas conclusões. Se você for uma pessoa que é chamada para entender o que você ouviu, se você é uma pessoa que consegue enxergar o que você vê, amém. Muito obrigado ao Eterno, Todabá, Adonai, Adonai, o Senhor Criador da humanidade. Ele merece toda a honra e toda a glória, porque só Ele é digno de tudo isso. Então, a primeira pergunta de hoje é: o que é falso profeta para Deus? O que é falso profeta para o Deus da Bíblia? Então, o que é ser falso profeta? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: o Eterno, o Deus Criador do céu e da terra, Ele permite o genocídio? O Eterno, Criador do céu e da terra, Ele permite o genocídio? Em outras palavras, o Criador do céu e da terra, o Deus da Bíblia, Ele é matador? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta, e a pergunta para o programa de hoje é: quantas são as festas do Senhor? Quantas são as festas do Senhor? Outro tema muito interessante, o programa realmente está muito interessante, o estilo de hoje, você não pode perder. Vamos continuar, então vamos começar o programa já respondendo a primeira pergunta. Começando o programa de hoje, vamos responder a primeira pergunta, que foi: o que é ser falso profeta para o Deus da Bíblia? O que é ser falso profeta para Deus? É a primeira pergunta. E é um tema muito atual, porque desde o final do século XIX até o dia de hoje, o número de falsos profetas tem aumentado de maneira geométrica sobre esse planeta, usando a palavra de Deus de maneira totalmente equivocada e, na melhor das hipóteses, equivocada. Que isso é o que mais predomina no meio dos cristãos, as pessoas que dizem que amam o Deus da Bíblia. Falso profeta é uma coisa muito comum no dia de hoje, desde o final do século XIX, como já estamos aqui, já falei. E eu quero suscitar esse assunto lendo o que está no livro de Deuteronômio, capítulo 13, do verso 1 ao verso 5, e eu vou começar lendo isso logo pela versão NVI. Deuteronômio, capítulo 13, do verso 1 ao verso 5, diz assim: se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-lo,
Não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-lo do caminho que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou que seguisse. Elimine o mal do meio de vocês. Elimine o mal do meio de vocês. Esse texto é muito claro para quem pode entender o que o Eterno está falando por detrás dessas letras. Sabe que as pessoas fazem isso com o passar dos anos. Desde que saíram do Egito, a Babilônia do Egito, que é uma metáfora para o mundo de hoje, que ainda continua sendo a Babilônia, o povo continua rebelde e insensato de dura serviço. Pessoas que prometem algo e não cumprem o que prometem. Diz uma coisa e faz outra. E estão sempre correndo atrás daquilo que lhes interessa, e os oportunistas de plantão, demônios usando homens, e hoje, de 10 anos para cá, muito mais mulheres, para enganar as pessoas que o Eterno um dia separou e lhe deu a palavra. E continuam hoje fazendo as mesmas coisas como naquela época. Como disse nesse livro, nesse nosso programa que nós estamos apresentando nessa série das Verdades e Mitos, tudo começando com Gênesis, estamos agora no livro de Devarim, que é o 5º livro, o livro do Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. O Eterno tem um propósito de quê? O propósito foi edificar o povo, trabalhar o povo, treinar o povo para a disciplina. Moisés está dizendo que o povo vai passar por isso, se aparecer um profeta desse tipo, porque o Senhor está provando o povo, não para ele. Como já disse, o Eterno não precisa provar nada para ele, porque ele sabe quem somos, conhece nosso coração. Ele está dando oportunidade para que nos mostremos quem somos, para que nos revelamos para nós mesmos quem somos. E o trabalho é esse, é selecionar pessoas fiéis, disciplinando pessoas fiéis, para que sejam fiéis no pouco e no muito, fiéis no pouco e no muito. O Eterno trabalha assim. E se você é uma pessoa de Deus, vai manter-se firme apesar de todas as circunstâncias adversas ou favoráveis. Você vai permanecer firme, fiel, honesto, sincero, coração limpo diante dele, porque é isso que ele quer. Então, ele já dá esse norte. Vai vir falso profeta, e eu estou mandando esse profeta para lhe confundir. E eu quero confirmar essa passagem de que o Eterno está mandando um profeta para enganar a pessoa, porque da parte dele mesmo, lendo que está no livro de Ezequiel 14. Vamos ler Ezequiel 14, do verso 7 ao verso 10. Eu vou ler essa versão aqui, na versão Tanar. Ezequiel 14. Por isso, todos que da casa de Israel, quer estrangeiros que vivem em Israel, quem se separar de mim, trouxer seus ídolos para dentro do seu coração, pondo-os como um tropeço, que eu leve ao pecado diante de si mesmo. Então vier até o profeta, pedindo-lhe que me consulte para si, eu mesmo, Adonai, responderei a ele, lançarei meu rosto contra essa pessoa, farei dele um exemplo de advertência e o cortarei de meu povo. Assim vocês saberão que eu sou Adonai.
Também, se um profeta for enganado e levado a falar uma palavra, terei sido eu, Adonai, quem enganou esse profeta. Terei sido eu, Adonai, que enganou esse profeta. Estenderei a minha mão sobre ele e o excluirei dentre do meu povo Israel. Os profetas levarão a culpa por seus pecados. Os profetas esses falsos profetas levarão a culpa por seus pecados. O pecado do profeta será o mesmo, de quem o consultar. O pecado desse profeta será o mesmo de quem o consultar. Esse texto é tremendo. Eu comecei ali do 7 até o 10, porque essa parte aí do 7 até o verso 9, até o verso 8, ele fala das pessoas que realmente têm buscado o profeta para perguntar: vai acontecer? Não vai? O senhor tem alguma palavra para mim? Dê uma palavra. O povo, desde a antiguidade, faz isso. Nada de novo debaixo do sol. As pessoas hoje, quando estão nas igrejas, atrás de profetas e profetizam para ouvir profetadas e não profecias de verdade. Porque há um engano muito grande nas pessoas entre profecia e profetada. Ser profetizar e ser profeta. As pessoas confundem muito isso, e nós vamos esclarecer isso no programa de hoje, porque na verdade é profetizar e o que é ser um profeta verdadeiro, não mentiroso, porque mentiroso existe, e Deus permite isso para provar quem realmente somos, para nós mesmos, não para ele, como já disse, mas para nós mesmos, quem somos. Esse é o trabalho do Eterno. Você que vigie, ore, permaneça firme, para não ser enganado por esse tipo de gente, que é muito comum hoje as pessoas viverem nesse engano, ouvindo palavras de profetisas e de profetas, na verdade são profetadas. Aí ele está dizendo isso. E esse profeta, se disser isso, é porque o Eterno mandou, ele colocou esse espírito no profeta, para essa pessoa que não acreditou nele, não observou o mandamento do Eterno, não acreditou de verdade, não deu ouvido à palavra do Eterno, E o Eterno sabe, e por isso que ele manda esse tipo de gente para trazer o engano. Obviamente que há exceções. Então, no meio também desses profetas, há profeta verdadeiro da palavra do Eterno no passado. E nós vamos também agora dizer a você como reconhecer um falso profeta. Como reconhecer um falso profeta? A Bíblia nos ensina. Nós vamos ler isso no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, do verso 21 e ao verso 22. Vou ler pela NVI. Do Deuteronômio 18, 21, Deuteronômio 18, 21 e 22, verso 21 e 22, diz assim: Mas talvez vocês perguntem a si mesmo: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? A resposta é: se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, não se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenha medo dele. O profeta agiu de forma presunçosa. E isso é algo incomum no dia de hoje? É óbvio que não. Há muita gente presunçosa, se achando, se colocando no lugar do próprio Deus. Então, aí esse profeta está sendo presunçoso. Mas a questão aqui não é ser presunçoso. A questão é a história de ser profeta e ser profetador. Profeta e ser profetador. Qual a diferença? Porque se você parar para pensar, as profecias de Elias demoraram, pelo menos, algumas delas, mais de 700 anos se cumprir. Jeremias, Amós, Daniel, Ezequiel, quantos anos? 500 anos? 300 anos? Muitos anos na frente. Eles já estão mortos.
vieram se cumprir as profecias que ele falava. Agora, do que a Bíblia está falando? Que profecia é essa? É profecia tipo aquela que a cartomante, a vidente de Endor, que foi consultada por Saul. A pergunta é, ela realmente invocou o pedido de Samuel a pedido de Saul? Era ela que está invocando? Samuel realmente falou com Saul naquela adivinhação, naquela visão daquela vidente? Para quem não entende esse texto, que não conhece o Eterno, se da Bíblia, juntando os contextos, fazendo as midrashas corretas, você vai entender o que o Eterno está falando. Ele manda o enganador. E nesse caso, ele diz, eu mesmo não vou. Quem fez aquilo com Samuel, com Saul, falando para Samuel, o próprio Eterno. O Espírito do Eterno dizendo a ele, você vai morrer e o exército de Israel vai ser derrotado. E vai se cumprir amanhã essas horas. Isso é uma profecia imediata e se cumprir. O profeta de verdade, nessas profecias imediatas, tem a imediata, imediatas, as mediatas e as tardias. Temos 3 tipos de profecias ministradas pelo verdadeiro profeta: a imediata, a mediata e a tardia. O profeta de Deus, quando nesse texto de Deuteronômio, ele está falando, o profeta que vai dizer uma coisa para você, para amanhã, para uma semana, para naquele tempo de vida das pessoas. Aquilo vai acontecer e acontece. Esse é o profeta. O Eterno falou pela boca dele. Como Moisés falava e as coisas aconteciam. Assim como Yeshua Ben Yosef foi o maior e o corolário dos profetas. Na verdade é ele. Fechou o tempo dos profetas. Ele profetizou. João, o Yohanan, profetizou até Yeshua. Depois de Yeshua, o resto é profetador. Homens usados pelo Satã no engano, às vezes de maneira voluntária ou mesmo involuntária, para enganar as pessoas, fazendo a adivinhação, prognóstico. Chama-se pessoas que são prognosticadoras. Elas usam a evidência. Isso é chamado diagnóstico baseado em evidências, como existe na medicina. Então, a pessoa que se esvazia da palavra de Deus para usar de maneira errada, porque uma pessoa que anda contra a palavra de Deus, que não obedece os mandamentos de Deus, esse tipo de gente, Deus não ouve a oração dela. Deus não ouve esse tipo de gente, porque é o que está lá em João 9,31. João 9,31, o Evangelho de João. O cego dizendo para os fariseus, os hipócritas que estavam questionando porque ele estava enxergando e não sabia por quê, quem foi que aconteceu isso, ele disse, olha, eu sei uma coisa, Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve a pecadores, mas ouve quem o teme e obedece. Esse ele ouve. Esse ele ouve. Praticando a sua palavra. Agora, pessoas que andam ministrando palavras que não está na Bíblia, rasgam os 10 mandamentos, não vivem os 10 mandamentos e escolhem o mandamento principal, que é o primeiro mandamento com ordenança na palavra, que é o Shabat, porque o Shabat não é apenas um mandamento, ele é o primeiro dos mandamentos, embora não esteja na sequência do primeiro. Por quê? Porque ele está mostrando um mundo. O Shabat representa a limpeza total do coração, para que você habite no mundo espiritual perfeito e eterno, como ele criou antes que o mundo existisse, na figura de Yeshua Ben Yosef, o primogênito da criação. E outra coisa em relação a esse tipo de profetas de hoje, da mentira, do engano, eles geralmente acertam muitas coisas porque é prognóstico. O cara usa a inteligência, porque o inimigo permite isso. Deus permite que o inimigo use a inteligência para fazer esse tipo de coisa. E a pessoa faz isso, faz prognóstico, cálculos matemáticos, tudo. Como tem muitos aí fazendo isso, adivinhadores está cheio. Essa adivinhação não vem de hoje, vem da Babilônia. Se você vai olhar, tem lá hidromancia, pessoas que fazem prognóstico, diagnóstico, né, pela água, outros usam a hepatoscopia, quer dizer, estudando o fígado. Isso não é próprio na Bíblia, tem isso aí no povo babilônico pagão. Isso é paganismo.
E há outras, como também a radiestesia, a pessoa usa uma vara, diz que é a vara de Deus, e faz a adivinhação. Isso é Babilônia. E o povo gosta disso, vive disso. As pessoas vivem hoje consultando ainda hoje necromantes, cartomantes, búzios, astrologia. Tem gente que não sai de casa sem olhar o horóscopo, fazer o seu mapa astrológico, ou não. Isso é Babilônia no coração das pessoas. O Eterno está nesse livro aí, prova das pessoas que veio de um povo, do meio de um povo babilônico, de um povo pagão, desgraçado, idólatra. O Eterno está aí provando, limpando essas pessoas, as que podem ser limpas, as que querem realmente, as que ouviram as suas palavras e colocaram no seu coração, querem viver a sua palavra. Como Yeshua Ben Yosef veio como o último profeta, o amado servo do Eterno, o seu corregador, para mostrar como viver a palavra. Moisés recebeu a lei e os profetas divulgaram a lei, mas Yeshua Ben Yosef viveu a lei, mostrou como viver a lei. E é óbvio que quem obedece a palavra do Eterno, seguindo os mandamentos que Yeshua cumpriu, a lei não tem poder sobre ele, a lei só age quem está no erro. A lei mostra quem não presta, quem está fazendo as coisas erradas. Essa é a verdade da lei. A lei foi abolida? Abolida? Nunca. A lei está no coração daqueles que amam a Deus. E se está no seu coração que ama e obedece a Ele, como falei no programa passado, o que é amar a Deus, vai certamente andar em santidade, separado dos mundanos, dos iníquos, dos ímpios, que continuam na patifaria, fazendo o que não presta pelo mundo afora. Essa é a verdade que, infelizmente, pouca gente tem coragem de falar, porque é hipócrita, é demagogo. Pessoas que querem viver no engano e enganando as pessoas. Então, essa é a resposta da primeira pergunta e vamos responder a segunda pergunta. Vamos responder a segunda pergunta, e essa pergunta ela é muito interessante, e que há muita gente no mundo hoje que questiona o caráter do Eterno, de Deus, com relação à morte. E as pessoas questionam Deus, a maioria das pessoas questionam com relação à morte e a mortandade que há sobre essa terra. Então, a pergunta é: o Eterno Deus, o Criador do céu e da terra, permite genocídio? Genocídio é a matança de civilizações? Eu quero começar a responder essa pergunta lendo o que está escrito no livro de Deuteronômio, que é o livro que nós estamos estudando, Devarim, o capítulo 20, o verso 16. Eu vou ler esse verso e vou comentar com outros versos que está nesse mesmo capítulo de Devarim 20, verso 16. Então, vou começar lendo o verso 16 de Devarim 20, que é a versão hebraica mais aproximada do original. Vejam que coisa que está escrito aqui. Diz assim: quanto às cidades dos povos que Adonai, seu Deus, dá a vocês como herança, não permitam que nada que respire viva. Não permita que nada que respire viva. Esse texto está num contexto onde o Eterno propõe ao povo de Israel, o povo que está tomando posse da terra que ele deu, porque se tem alguém que pode dar terra, é o dono da terra. Infelizmente, as pessoas tomaram posse das terras e dizem que as terras são suas. A própria igreja oficial deve ser ainda, talvez tenha perdido muito do lado de fundo, mas foi a coisa mais possuidora de terras na face da terra. O latifúndio da igreja é imenso. A igreja nunca permitiu que os padres casassem, não é porque a Bíblia proíbe, não. Isso não tem respaldo bíblico. Proibiu por quê? Porque se os padres casassem, a maioria dos padres daquela época eram pessoas que eram de famílias ricas. Se eles casassem, eles teriam que dar herança aos seus herdeiros. E quando um padre daquele morria cheio de dinheiro das terras, aquelas terras eram herdadas pela igreja. Por isso que a igreja é um dos motivos que cresceu tanto, e você vê tanto castelo pelo mundo afora, tanto a catedral fantástica, coisa assim
realmente impressionante. Não pesquisa como eu tenho falado. Esse texto aqui fala para não deixar nada que respire viva. O contexto aí era que o povo de Israel, para tomar posse da terra que o Eterno está dando, como estou dizendo, voltando aqui à história, o único que pode dar a terra é o dono da terra. Ele é o dono da terra. Ele escolhe o povo que ele quiser escolher e dá o que ele quiser, o que ele quer. Então, aí o Eterno está mandando, dizendo, o contexto é o seguinte: se você chegar numa cidade que é distante dessa cidade que eu dei a vocês, que vão tomar posse de Canaã, essa cidade antes dela, que estão distantes, você proponha a paz. O texto está aí, nesse mesmo capítulo de Deuteronômio 20. Proponha a paz. Se não aceitar a paz, vocês entram na cidade, cerquem a cidade e matem todos os homens a fio de espada, só poupem as mulheres, as crianças e os seus despojos. Isso é uma orientação do Eterno. Veja só, matem todos, mesmo as mulheres e as crianças, das cidades que não aceitaram a paz. Agora, as cidades que ele deu como propriedade para eles exterminarem, não permita que nenhum que respire viva, seja gente, animal, o que for. E quem mata é o Eterno usando as pessoas, não entendemos disso. É inconcebível para as pessoas que não entendem a maldade que há nos seus corações, que elas estão sendo punidas do que merecem, não aceitam isso, obviamente. Mas é dessa forma que o Eterno trabalha. Então, o genocídio, a morte desse tipo de gente, foi permitida por Deus. O Eterno permite a morte das pessoas, tanto a sua vida como a sua, porque ele disse lá, a sua palavra também, Deuteronômio, diz lá que eu sou o que faço viver e o que faço morrer. E não há ninguém que possa livrar ninguém da minha mão, nada da minha mão, porque ele é Senhor de todas as coisas. Então, se você crê que Deus existe ou não, eu recomendo que você pense, reveja os seus conceitos, quando você vê esse tipo de reação do Eterno permitindo o genocídio. Eu aqui me lembro da história, recentemente em Israel, eu entrevistava lá um guia nosso, lá, um judeu, e ele me disse, eu fui perguntar para ele falar sobre as coisas de Deus, e ele simplesmente perdeu assim, a compostura e falou algo, começou a gritar, dizer que odiava Deus, que Deus não existe. Um judeu verdadeiro, judeu nascido de mãe judia, não verdadeiro judeu, como a palavra diz realmente, né? A palavra é essa, não verdadeiro judeu, mas um judeu nascido de mãe judia. Disse que odiava Deus, que não queria ser amigo dele, nem para ser amigo ele queria. E eu perguntei, e aí, por que isso? Ele disse, olha, como é que eu não creio num Deus que permite que se mate 1.500.000 crianças, como aconteceu no Holocausto? Uma pessoa que diz isso, é o que muitas pessoas dizem aí fora. Não vai acreditar. Por quê? Porque dão uma de um sem braço, elas estão dando uma de hipócrita, de gente que realmente é irreverente, gente que é insubmissa, gente que realmente ingrata as coisas de Deus. Porque se fosse estudar e fosse olhar, Ezequiel 8:9 conta o Holocausto. Ezequiel conta o Holocausto. Jeremias fala do Holocausto. Deuteronômio, Moisés dá essa definição. Eu já pedi para esses cristãos, os que estão dizendo que amam o Deus da Bíblia, o seu novo Deus, já pedi para eles lerem aí a bênção e maldição que há, Deuteronômio 28 e 29, por que não ler? Dá uma olhada lá está dizendo o que aconteceu com esse povo. E aconteceu, porque a palavra de Deus, ele é profeta verdadeiro. Moisés é um profeta verdadeiro, porque o Eterno falava por ele. E assim aconteceu. A desgraça que o Eterno disse que viria sobre os judeus veio porque eles mereceram. E merecem a maioria deles ainda hoje. Ainda que seja um povo eleito. Mas Deus é um Deus de justiça. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém que não vale nada. Não importa se é filho, se é parente. Quem anda na justiça não defende parente, nem família. Está errado. É óbvio que você não vai acusar um parente seu sem a necessidade disso. Você perguntar se a pessoa é culpada ou não. Mas defender que não presta, nem pai nem mãe se defende. Mas as pessoas são assim? Não, elas defendem as pessoas porque elas julgam que que é necessário fazer aquilo, porque são boazinhas para o pai e para a mãe, e família tem que guardar. Esquece de amar a Deus de verdade usando a justiça. Tem gente que até leva a gente para a cadeia, até mata a gente de maneira inocente, aquela morte que na verdade é assassinato, para proteger seus filhos,
sua mulher, seu pai, sua mãe. Ou não? Gente ingrata, irreverente, subordinada, gente assassina mesmo, usada pelo Espírito Satã. Agora, a pergunta é, por que Deus permite isso? Talvez você não tenha entendido ainda. Você está ouvindo eu falar, está lendo a Bíblia, você não entende nada. Não entende bolufas das coisas. Mas eu vou tentar, mais uma vez, dizer por que o Eterno permite genocídio e manda matar realmente. Um dia eu ouvi um cara de uma igreja aí, um grande estudioso de uma igreja aí, falando sobre quase 1h15 para tentar explicar por que Deus manda matar. O cara é cheio de dedos para falar as coisas, porque não tem coragem de falar as coisas. É demagogo. Elas não são pessoas sinceras. Querem levar as coisas no banho-maria, enganando as pessoas. Mas o Eterno não manda externar a gente, pessoas, porque são rebeldes contra ele. São pessoas idólatras. Se você for ler no 81, a idolatria é a razão de matar muita gente. E esse povo, como os amorreus, os gigazeus, os jebuseus, os heteus, todo aquele povo que o Eterno disse que era para exterminar, nenhum deles viveria, nada que respirasse nele podia viver naquele lugar, o povo idólatra. E o idólatra, como disse, forma outro idólatra. O idólatra tem poder de enganar as pessoas, de cativar, de encantar as pessoas para conduzir a andar nos seus caminhos. Porque esse tipo de gente são muito, assim, artistas, são muito envolventes, são muito carismáticos, pessoas que falam bem, são educadas, procuram enganar as pessoas com boas obras, para aquela pessoa, não para Deus, não falei no programa passado, não para Deus, porque o que é bom só pode ser bom se for bom para Deus, se for justo perante dele. Se não for, não é bom, mas tem que fazer isso, para agradar fulano, beltrano, ciclano, faz essas coisas. E aí, a ideia é essa, enganar as pessoas. O inimigo trabalha assim. Ele, como disse no livro que eu escrevi, eu nunca vi na minha vida, e eu não conheço ninguém na minha vida, em nenhuma parte do mundo, alguém que vá querer pegar uma galinha e vai pegar a galinha jogando pedra na galinha. Pelo contrário, ele bota milho para trás da galinha. Assim são os enganadores. Ele põe na sua frente aquilo que lhe interessa. Ele procura estudar o que você gosta, o que você aparenta querer, para lhe dar, para lhe atrair para aquilo. Armadilha satânica. Caminhos para o homem que parecem de vida, mas na verdade são caminhos de morte, como disse Salomão. Então a idolatria é a razão disso. Eu vou ler um texto aqui também nesse livro de Deuteronômio para encerrar essa resposta, mostrando a você por que o Eterno realmente permite o genocídio de tanta gente, como o mundo já viu desde que o mundo existe até o dia de hoje. Vamos ler a sua versão, a versão NVI, que é a versão que você tem na sua casa, que é parecida com a do Taná, só que não começa do 13, começa do verso 12, então vamos ler do 12 ao verso 15, diz assim: se vocês ouvirem dizer que numa das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá para nelas morar, presta atenção, se vocês ouvirem dizer numa cidade que o Senhor lhe dá para morar, surgirem homens perversos a desviarem os seus habitantes, dizendo: vamos adorar outros deuses, Deus que vocês não conhecem, vocês deverão verificar e investigar. Se for verdade e ficar comprovado que se praticou esse ato detestável entre vocês, matem a fio de espada todos os que vivem naquela cidade. Matem a fio de espada todos os que vivem naquela cidade. Esse é o verso 15. Matem a fio de espada todos os que vivem naquela cidade. O que isso está dizendo? O Eterno está limpando, disciplinando as pessoas para fugirem da idolatria. Se você encontra alguém numa cidade onde você vai morar, que quer lhe desviar da palavra do Eterno, como ela é, esse tipo de gente, se for provado nessa cidade que está acontecendo, essa cidade deve ser exterminada. Exterminada. É isso que o Eterno está dizendo. E é triste, é muito triste
ver que as pessoas, por não entenderem o texto, conseguem ver nesse texto a justificativa para que se matem. E baseados nessa história de tentar desviar a pessoa da sua fé, a igreja matou milhões de pessoas, mais de 65 milhões de pessoas foram assassinadas pela igreja. A igreja oficial. A primeira religião assassina da terra, depois da era cristã, depois da era do Messias. Mas a partir do cristianismo que começou a mortandade por divergência de fé. Eles inverteram a situação. Agora, a fé verdadeira, a palavra verdadeira era da igreja, a palavra final era do Papa, da igreja. A palavra final agora são dos bispos das igrejas evangélicas, do cristianismo, mas não do judaísmo mais. Óbvio que aí tem duas linhas de ações. A primeira linha é que realmente eles faziam isso, ainda que de maneira equivocada, de maneira deturpada, dentro da palavra, mas para se cumprir a palavra do Eterno sobre o seu povo, que votou as costas para ele, deu as costas para o Eterno, e eles pagaram caro. A morte de judeu não foi à toa. A morte de judeu errante, rebelde, no dia de hoje, não é à toa. De ninguém a morte é à toa. Ninguém morre à toa. Então, é a primeira linha. A segunda linha de ação nessa história da igreja matando pessoas foi a ideia de que eles agora eram o dono da verdade. A palavra agora estava com ele. Roma agora é a cidade santa, a cidade eterna. Eu recentemente ouvindo um programa na televisão aí, Mundo Visto de Cima, o cara estava passando sobre Roma e dizia, estamos passando sobre a cidade eterna. Cidade eterna? Cidade eterna? A cidade eterna que se sabe na Bíblia é a cidade de Jerusalém, a primeira capital do mundo. Como que agora é Roma? Isso, concílio de 1965. Roma agora passou a ser a cidade eterna. Dá licença. E o povo crê nessa palavra. A palavra agora, a Bíblia, o livro que foi dado aos judeus, não era mais de judeus, porque eles mataram o Deus deles. Agora a Bíblia é da igreja, que gerou essas filiais que a Bíblia relata, o próprio livro, a Bíblia da Chá relata lá em Apocalipse 18, Babilônia, e no 17 fala as prostitutas da Babilônia, que é a igreja evangélica que está pelo mundo todo. Essas igrejas tiraram a palavra do Eterno dos judeus. As pessoas tiveram a insanidade de tomar dos judeus, do povo que Deus escolheu, a palavra que o próprio Deus deu para esse povo. Veja que insanidade das pessoas, chegar ao ponto da cegueira satânica, a pessoa ter essa audácia de tomar a palavra do Eterno, que ele deu para um povo que ele separou, um povo seu, o seu Israel, que não é, como disse todo judeu, não é todo judeu que ama a Deus é Israel de Deus, mas o judeu que não ama a Deus é sinagoga de Satã, como disse bem Yeshua Ben Yosef lá em Apocalipse 2 e 3. O inimigo é assim, ele pega a verdade e transforma na mentira, que agora virou verdade, e vai matar pessoas por causa da fé diferente. E não demorou muito, não tardou muito, 622 depois, surgiu mais outra desgraça na face da terra, que é o chamado Islã, por Maomé, que em 632 já estava implantado essa nova religião, que se diz monoteísta, com um novo Deus, chamado Alá. Então hoje nós temos 3 deuses na Bíblia, e todos os 3 saem da Bíblia. O Yahvé, o Adonai, que é Bíblia, da Bíblia, que é original, é onde surgiu. Aí a igreja trouxe outro Deus, JC, e o Islã trouxe Alá. E aí? E Alá veio a matar. Alá morreu. Alá trouxe a morte. Quando Maomé morreu, Abubá assumiu o lugar dele e prosseguiu na matança de infiéis. Então, os infiéis merecem a morte, porque a Bíblia diz que é assim.
Agora a Bíblia fala de infiéis contra o povo ou contra Deus? Infiéis contra a doutrina, a filosofia do povo, contra o ganho do povo, o seu bem-estar, porque o Islã quer trazer um califado mundial, dominar o mundo todo. Como a igreja, com a história do ecumenismo também, quer dominar o mundo todo com uma só moeda, um só governo, porque essa é a ideia de Satã. Então, a verdade é essa. A Haran, o verbo hebraico quer dizer destruir completamente, gerou a Herem, que é a Guerra Santa. Guerra Santa, a Jihad em árabe. Guerra Santa. Guerra Santa porque está querendo separar o povo da idolatria. E o inimigo pegou o gancho da Bíblia e criou essa religião para separar o povo da idolatria. Para os judeus do passado, o Israel de Deus que veio para aquela terra, aquele povo era idólatra, porque eles também eram idólatras. E Deus estava tirando a idolatria deles. O judaísmo hoje abomina a idolatria, desde sempre. Depois que se formou, abomina a idolatria. E pegaram o gancho nisso aí. Infidelidade, infiel. Então o Deus agora não é mais da Bíblia, é o Deus da igreja. Então, quem é infiel da igreja merece ser morto porque é infiel. Aí surgiu o Islã e disse, não, mas aqui, agora, infiéis são as pessoas que creem nesse Cristo como Deus e creem no Deus de Israel, que não é Allah. Então todos são infiéis e merecem a morte. E está essa carnificina ainda pelo mundo de hoje. Então, essa é a resposta da segunda pergunta e nós vamos terminar o programa respondendo a terceira pergunta. E encerrando o programa de hoje, nós vamos fechar esse programa com outra pergunta, outra resposta, que certamente vai mexer com muita gente que anda dando uma de judeu, messiânico ou não, de crente ou não no Deus da Bíblia. Porque, infelizmente, as pessoas continuam vivendo nos seus corações o que elas são, desde a sua origem. Não mudaram. Mudaram de igreja, mudaram de religião, mas continuam sendo religiosas e fazendo aquilo que não é de acordo, que não está de acordo com a palavra, mas elas enxergam assim. Eu vou falar para você, respondendo a terceira pergunta, de um assunto muito pertinente para os dias de hoje, principalmente, onde está surgindo cada dia mais muita gente aí fantasiada de judeu, fantasia, e usando apetrechos judaicos nas suas igrejas, os seus âmbitos, que a Bíblia diz que a maioria dessas igrejas hoje é caverna de bandido. Você lê Jeremias, você vai ver lá, ele fala que Jeremias 8, caverna de bandido. Procure ler na sua Bíblia, a original. Caverna de bandido. Tem muita caverna de bandido realmente para enganar o povo. E agora usando apetrechos judaicos. Nós vamos terminar o programa respondendo a pergunta que é: quais são as festas que o Eterno nos deixou, que Ele quer que se observe? Eu vou ler com você o livro de Deuteronômio 16, vou ler o verso 1 e o verso 2, vou ler o verso 9 e o verso 10, e vou ler também o verso 13 até o verso 15, falando das festas que estão descritas nesse livro de Deuteronômio, Devarim. Vamos ler aqui pela NVI. Então, Deuteronômio 16, verso 1 e 2, diz assim: observem o mês de Abib e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois no mês de Abib, de noite, Ele os tirou do Egito. Então, vou ler só o verso 1. Então, vamos ler só o verso 1, porque o segundo verso diz: oferecer um sacrifício de Páscoa e tal. Isso aí nós vamos desenrolar à medida que vamos responder a pergunta. O verso 9 e 10 diz assim: conte 7 semanas a partir da época em que vocês começaram a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus,
e traga uma oferta voluntária conforme a bênção recebida do seu Deus. O verso 13 e 15 diz assim: celebre também a festa das cabanas durante 7 dias, depois de ajuntar o produto da ira e do tanque de prensar uvas. Alegrem-se nessas festas com os seus filhos e as suas filhas, e os seus servos e as suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Durante 7 dias, celebre a festa dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita, e em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. Então, nós vemos, o que vemos nesse texto? Nós vemos que nesse texto fala de 3 festas. 3 festas que o Senhor, Moisés reitera o povo aí, já prestes a entrar na terra de Canaã, como o texto está nos mostrando. Agora, quando você volta para Levítico 23, lá nós temos 6 festas, 6, que nessa versão da NVI nos mostra. Quando na verdade sabemos que isso é um equívoco, no mínimo um equívoco, para confundir as pessoas. A Bíblia tem coisas dessa forma. Deus trabalha assim. Quem pode entender a linguagem hebraico-judaica entende o que o texto está dizendo. Lá em Levítico 23 começa falando do sábado. A primeira festa que não é festa, a festa do sábado, Shabbat, o Shabbat. Nós temos a Páscoa, o Shavuot, das colheitas, nós temos a Pentecoste, nós temos o Tabernáculo e temos o Yom Kippur, daí relatado no livro de Levítico. E essas festas que estão nesse livro de Levítico são festas realmente. Se a pessoa entendesse, estudasse o hebraico, entendesse a linguagem na sua origem, saberia que não são festas. Não são festas. Existem 3 festas apenas que o Eterno determinou, está aí no livro de Deuteronômio, que acabei de ler agora no capítulo 16, para você. Para que você tenha, se você obedecer, você vai ter a alegria completa na sua vida. Porque é questão de disciplina, obediência à palavra. Agora, o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje as pessoas confundindo Shabbatot, que é feriados, com Shabbat e com festas. É o que está acontecendo hoje. Infelizmente, o que estamos vendo aí é pessoas vivendo na religião judaísta mesmo, e dizendo que são judeus messiânicos, que creem no Messias. Como que alguém que crê no Messias, que o Messias já veio, que o Messias já colocou a tábua da lei no seu coração, pessoas vão fazer festa de Yom Kippur, festa da expiação do pecado? Como? É óbvio que esse tipo de gente continua no pecado, fazendo as coisas erradas. E por isso tem razão de estar passando disso, uma festa para quem está praticando pecado. Guardam Páscoa. Hoje existe vários tipos de Páscoa. A Páscoa, basicamente, as 2 Páscoas cristãs e a Páscoa judaica, são Páscoa hoje com múltiplas faces. Pessoas guardam da maneira que elas acham que devem guardar. É óbvio que nem todo mundo que disse, como o judeu messiânico diz aí, que desobedece a Páscoa, não. É óbvio que não. Mas a maioria das pessoas que dizem que creem na Bíblia, que creem no Cristo da Bíblia, o Messias, não obedece a Páscoa porque não vive a Páscoa. Vive uma Páscoa cristã, uma Páscoa que não é bíblica. Como eu já falei dessa vez no programa. A festa de Pentecoste. Essa festa de Pentecoste tem cabimento hoje para um judeu, alguém fazer isso dessa forma? Como nós vamos fazer aí nessas igrejas, nessas reuniões, nessas congregações judaicas messiânicas? Um ritual religioso fora de um contexto que não se aplica mais no dia de hoje, mas querem viver isso como se fosse algo, como se fosse um escudo
um invólucro para esconder as suas atitudes que são contrárias à palavra de Deus. Porque a maioria desse povo vive contra a palavra de Deus. Porque se você olhar essas sinagogas que falam aí do Cristo, do Messias, ela não tem nada a ver com uma sinagoga do tempo do Messias. Eu nunca vi falar que a sinagoga do Messias, quando o Messias entrava lá em Cafarnaum, por exemplo, ou em Corazim, que tinha mulheres dentro do templo. Hoje, eu nunca vi falar nas sinagogas do tempo do Messias que tinham dança dentro da sinagoga, que também tinha venda de artigos dentro da sinagoga, oferecendo objetos para se vender e comprar dentro da sinagoga, até no Shabat, fazendo anúncio disso e do outro. Eu nunca vi isso, né? Na história conta. E sabe-se que na época de Yeshua, em Jerusalém, havia já 480 sinagogas. A sinagoga era um ambiente, era geralmente nas casas que se podia se reunir. E essa sinagoga, no geral, as que existiam em Corazim e Cafarnaum e Betsaida, as sinagogas, como também a sinagoga de Nazaré, não se tinha essa história que se vê dentro da igreja. Mas o contexto é outro, diz assim, né? Hoje há um contexto outro. Nada muito diferente nas igrejas, nessas congregações que dizem Israel messiânica, onde as pessoas usam fantasias de judeu, coisa de judeus, e vivem uma vida longe da palavra, longe das atitudes, das práticas que o Yeshua bem certo ensinou aos seus discípulos, que os seus discípulos ensinaram ao povo. É aquela história, contextualizar e realmente, na verdade, é deturpar a palavra, viver aquilo que lhes agrada, viver aquilo que lhes agrada. Então, aí nós estamos vendo Yom Kippur, e agora nós estamos agora em outubro, vivendo a festa de Tabernáculo, Sukkot, as festas das cabanas. E nós estamos vendo aí pessoas armando sukkah, as tendas nas suas casas, como em Israel acontece muito isso. Gente religiosa, é o chamado judeu Rinoni, igual um cristão que diz que é de Cristo e que não guarda o sábado, mas guarda o domingo, de mentira, porque o domingo ele faz tudo, faz churrasco, vai para a praia, ele corre, joga futebol, ele vai para assistir cinema. Ele vive a mesma coisa com esses judeus que armam tendas, sukkah, como uma forma de tradição religiosa, cultural e nada mais. Isso agrada a Deus? De maneira nenhuma. Isso é engano, isso é fantasia, isso é se esconder atrás desses apetrechos, dessas liturgias e nada mais. Essa aqui é a verdade. Mas tem gente que crê assim. Mas na sua fé, eu estou mostrando o que a Bíblia diz. Então, essas festas do Eterno, as 3 festas que você tem que fazer, guardando as proporções no contexto de hoje, como diz daí da Deuteronômio, a Páscoa, o Pentecostes e a festa do Tabernáculo dentro do contexto que é permitido se fazer no dia de hoje. Lembrando que não confunda nunca Shabatot, feriados, com o Shabat e com as festas. Muita gente tem seus feriados, as religiões, todos os países têm seus feriados. Isso é um Shabatot no hebraico. O Shabat, o sábado, é o único mandamento do Eterno que não é variável. O início da festa da Páscoa, da festa do Tabernáculo, do Shavuot, do Yom Kippur, varia ano após ano. Nunca é o mesmo dia. Coincidentemente, algumas vezes isso cai no sábado, mas não é sábado. Agora, o sábado, o Shabat, em qualquer época da terra, em qualquer país do mundo, é o 7º dia. O 7º dia é sempre Shabat. Esse sim é o mandamento que você deve
Quarta, porque é ordem do Eterno. O quarto mandamento é uma ordem do Eterno. Como que mandamento? Eu já falei isso no programa, acho que o terceiro programa para trás aí. Então, pensa nisso. Não confunda feriado, festa com Shabat. Shabatot, Shabat e feriados. E o Shabatot é feriado. Mas o Shabat é ordem do Senhor, é imutável, invariável e está sempre sendo o sétimo dia. Então, esse é o programa de hoje. Mais uma vez, Marco Silva com você. E espero, se o Eterno permitir, revê-lo no próximo programa. Shalom, shalom. Eu espero que você tenha assistido o programa. Acabamos o programa para Israel, debaixo da proteção e direção do Eterno. Esperando que você tenha ouvido, tenha assistido e que possa meditar nessas palavras. E como disse sempre, quero encerrar o programa agradecendo ao Eterno por mais um privilégio, por mais essa oportunidade de estar levando essa palavra a você que tem nos assistido. Então vamos agradecer ao Eterno. Todabá, Adonai Elohim Melech Haolam, Adonai Serradão, Adonai Raelion, Adonai Vim Malaquei. Quer dizer, muito obrigado, Senhor, nosso Criador da humanidade, nosso Pai, nosso Pai Celestial, nosso Rei. Nós te louvamos, damos graças pela tua misericórdia, por estar aqui mais uma vez, levando a tua palavra às pessoas que o Senhor, antes que o mundo existisse, já sabe que elas estariam no teu mundo perfeito, Rabá, e seguiriam os passos de Yeshua Ben Yosef, o verdadeiro profeta, o verdadeiro, o corolário dos profetas, não outro profeta, mas Yeshua Ben Yosef, o teu servo amado. Nós te louvamos por isso, pelo ensinamento que ele nos deixou, porque ele praticou, ele foi o exemplo de como obedecer a tua palavra. E quem o segue, com certeza, está no caminho certo de te encontrar e habitar contigo e com ele no Olam Rabá. Então, mais uma vez, Todabá, Adonai Raelion, Adonai El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Baruch Adonai, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Esse é o programa Israel. Mais uma vez me despeço de você com Todabá. Muito obrigado pela sua audiência. Digo também a você, você tenha uma boa semana, Shavua Tov, e você e sua família. E mais uma vez, lhe deixa o Shalom do Eterno, que quer dizer paz, saúde e prosperidade nele que é perfeito e que é você também perfeito. E Alabai, quer dizer Leitra Lote. Até o próximo programa.